Olha, se você me perguntasse sobre o mundo antes da Primeira Guerra Mundial, eu diria que era uma época de duas caras, sabe? Por um lado, havia sensações de que tudo estava melhorando. A gente viu um progresso por um lado, carros nas ruas, telefones conectando as pessoas, a eletricidade iluminando a cidade à noite. A ciência e a medicina estavam avançando rápido demais, e parecia que a humanidade estava em uma trajetória imparável para um futuro brilhante. Chamavam de Belle Époque a Europa, e era mesmo um tempo de efervescência cultural e de um certo otimismo ingênuo, eu diria. As potências, como Inglaterra, Alemanha e França, dominavam o planeta, contra os impérios coloniais gigantescos, o que dava uma sensação de ordem, de que tudo estava sob controle. Mas ao mesmo tempo, debaixo de toda essa superfície poluída, havia uma tensão crescente. Era quase palpável. Os países estavam em uma corrida armamentista insana, construindo exércitos e marinhas cada vez maiores. E as alianças? As alianças. A Tríplice Entente de um lado, a Tríplice Aliança do outro. Era como se estivessem todos amarrados por um fio invisível, onde qualquer faísca poderia acender um incêndio. E as faíscas não faltavam. Nacionalismo dos acirrados, disputa por terras, por recursos. Os Balcãs, então, eram um barril de pólvora pronto para explodir. E com todas aquelas etnias e conflitos borbulhando, ninguém queria ceder um milímetro. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio. As alianças foram chamadas, e a guerra no continente se instaurou. Olha, a gente tem que entender que não foi só uma coisa, sabe? No começo, em 1914, todo mundo achava que ia ser rápido, tipo umas semaninhas, e nada. No fronte ocidental a coisa travou de um jeito que ninguém imaginava. A Guerra das Trincheiras foi uma loucura. Imagina você vivendo em buracos na terra no meio da lama, do frio, com ratos para todo lado. E pior, tentar avançar um pouquinho que seja, significava perder milhares de soldados. A guerra em Verdun e Somme foram moedores de carne, com milhões de projetos e um monte de gente morrendo por quase nada de território. Era uma carnificina sem fim. Mas nem tudo era trincheira. No fronte oriental, por exemplo, a guerra era mais de movimento. A Rússia, apesar de ter um exército gigantesco, sofria demais com falta de equipamento, de comida, de tudo. Aí a Alemanha e a Áustria-Hungria aproveitaram para dar umas boas surras neles. Lá a ideia era cercar o inimigo, aniquilar mesmo, sabe? Meio que uma guerra mais antiga, mas com o poder de fogo de uma guerra moderna. E não foi só na Europa não. No Oriente Médio, o Império Otomano, que estava do lado da Alemanha, se meteu em umas brigas feias com os britânicos no Egito, na Mesopotâmia. E teve a Galípoli, que foi um desastre pra caramba pros aliados, uma ideia que deu muito errado. E no mar? Então, no mar, os submarinos alemães estavam fazendo um estrago. Eles estavam fundando um monte de navios que estavam levando suprimentos para os aliados.
E foi por causa disso, em grande parte, né, que os Estados Unidos entrou na guerra em 1917, ao lado da Entente. E isso mudou tudo, virou o jogo. Enquanto isso, a Rússia saiu da guerra devido à Revolução de 1917. E as tecnologias? O gás mostarda e cloro que a Alemanha usou causava um sofrimento inacreditável, uma morte lenta e horrível. Os tanques, que eram bem toscos no começo, começaram a mostrar que podiam romper as defesas, e a aviação, que antes era só para olhar o que os inimigos estavam fazendo, virou combate mesmo, com aqueles pilotos voando e atirando uns nos outros. No fim das contas, foi uma guerra que misturou o velho e o novo de um jeito brutal, com muito sofrimento e heroísmo, e que mudou a forma como a gente entende uma guerra, e deixou marcas profundas. Em 1918, com reforços americanos e a economia alemã em colapso, as potências centrais começaram a cair. Em 11 de novembro de 1918, foi assassinado o armistício. A guerra havia acabado. Mais de 16 milhões de pessoas morreram, entre soldados e civis. Depois disso tudo, finalmente a paz foi selada com o Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções à Alemanha. Novos países surgiram, o Império como Austro-Húngaro, Otomano e Russo chegaram ao seu fim. A guerra deixou cicatrizes profundas, abrindo caminho para o fascismo e o nazismo. E 2 décadas depois, a Segunda Guerra Mundial foi chamada de a guerra para acabar com todas as guerras, mas infelizmente não foi. Paying tribute to the 4.7 million Americans who served in the armed forces during the war. Rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be. Hoje, mais de um século depois, lembrar a Primeira Guerra Mundial é lembrar o custo da intolerância e da ambição desenfreada. Que a história nos ensine a construir a paz. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed. Well, everywhere is war.